Vamos lá responder as perguntas do questionário que eu fiz lá na segunda atividade, para ajudar um pouquinho vocês, tá? Vamos lá. Onde podemos encontrar Deus? Isso aí é uma pergunta que é difícil de responder, porque muitas pessoas acreditam, muitas pessoas não acreditam. Pessoas que vão acreditando no decorrer da sua vida, que isso é normal, e às vezes tem gente que não quer de forma alguma conhecer Deus. Mas quem é Deus? Onde podemos encontrar Ele? Não, pode levar para sua vida ou não, mas no entendimento bom, podemos encontrar Deus em tudo. Tudo mesmo, tudo. Desde você, desde mim, como pessoa, desde uma água que é tão necessária para cada um de nós, desde o ar que a gente respira, desde o fogo que a gente faz o nosso alimento, desde a terra que a gente planta nossos alimentos. Então Deus está presente em tudo. Porém, o ser humano faz com que Deus deixe de existir em pequenas coisas, pelas atitudes e pelos gestos que eles fazem. Então, Deus está presente, podemos encontrar em qualquer lugar, em qualquer situação, que seja coisas boas. Ele nos dá o livre-arbítrio para podermos fazer, podermos ser quem quisermos, para podermos depois, se a gente fizer coisas ruins, prestar conta lá na frente, quando a gente se for, quando a gente partir. Mas se você for uma pessoa boa que semeia coisas boas, planta coisas boas, você futuramente colherá coisas boas também. Nunca faço mal para ninguém, sempre faço bem, sempre olhe as coisas positivas e tente ajudar o máximo possível as pessoas. Só continuando na segunda, para complementar a primeira, que é uma pergunta extra que eu faço. Deus é tudo ou Deus é nada? Para poder responder e ver o que vocês tentaram responder sobre isso. Tentar interiorizar o nada. Aí aqui no livro que a gente está falando sobre isso, que é o Yucat Preparação para Krisma, ele fala o seguinte para a gente. Tudo seria nada? Como podemos tentar interiorizar? Porque tentar fazer isso, interiorizar o nada. A gente não consegue interiorizar o nada. Sempre existe alguma coisa, sempre existe um pensamento, sempre existe alguma coisa que a gente possa evidencializar. Então, de fato, como diz aqui o livro, aquilo que não conseguimos imaginar, o nada, é um fato evidente. Seria normal dizermos, pronto, não existe absolutamente nada, chega de conversa. Mas existe qualquer coisa. E disso temos 100% de certeza. E mesmo que existisse apenas um grãozinho de areia, isso seria já uma maravilha inacreditável. O microgrãozinho de areias negaria o nada. Deve haver alguém que diz um grande sim para que existir alguma coisa em vez do nada. Sempre existe alguma coisa. Se você pegar, por exemplo, alguma coisa, por exemplo, vamos supor, a capa desse livro. Se você pegar no microscópio, isso aqui, colocar bem no zoomzão lá, você vai ver as partículas, você vai ver a matéria, você vai ver tudo. Então eu te pergunto, existe alguma coisa? Existe nada? Existe tudo? O que você pensa que existe aqui? Então existe. Alguma coisa foi criada. Esse aqui foi criado pelo ser humano por matérias dadas por Deus. Matérias-primas, matérias que já existiam na natureza. Então a natureza, que é o irmão nosso de cada dia, nos traz. Então tudo existe. Desde um grão
de semente que cresce, revigora e torna-se uma árvore muito grande. Você já viu um grão de mostarda? Pense numa coisa que se torna algo potente, algo grande, algo que faz uma diferença enorme, tá? Na terceira já responde a segunda a segunda e a terceira já na mesma questão. Porque existe alguma coisa em vez do nada. Tente imaginar, feche teus olhos, tente não imaginar nada, nada, exatamente nada, somente a escuridão. Não consegue, é difícil. Vocês mesmos responderam lá nessas atividades que não conseguem tentar imaginar, interiorizar nada. Não consegue, é difícil. Imagine um mundo até há milhões e milhões de anos sendo criado da escuridão, das trevas, sendo criado de alguma coisa. Então, sempre vai existir alguma coisa, sempre Deus nos mostra essas coisas também, tá bom? A quarta pergunta, o que Bento XVI? Quem é Bento XVI? Para quem não sabe, é o bispo emérito, ou seja, o Papa emérito que ainda está vivo. Só que ele se afastou por motivos de doença muito séria. Então, creio eu que ele tem Alzheimer, então ele não poderia continuar as suas atividades episcopais no Vaticano. Ele era o antecessor do Papa Francisco, Papa Bento XVI, tá bom? O que Bento XVI fala a cada um de nós sobre a nossa existência. Tá lá no cantinho, na página 20, que diz o seguinte, olha, que ele nos fala. Nós não somos um produto do acaso e sem sentido de um sistema de evolução. Cada um de nós é um fruto da vontade de Deus. Todos somos queridos, todos somos amados, todos somos necessários. Temos nossas missões pessoais aqui, tá bom? Então, é isso que ele nos fala. Não vou nem ligar, ficou bacaninha com essa luzinha aqui do abajur. Botou o abajurzinho aqui, essa de boa. Vou deixar na luz do abajur. Quando eu quiser ligar, ó, liga. Porque está no sensor aqui. Então, é isso que ele nos fala a cada um de nós sobre a nossa existência. Somos uma evolução? Provavelmente, porque a ciência nos diz. Mas a gente vai aprendendo a cada dia, a cada momento. E também nos tornando mais egoístas do que o necessário. A maldade acaba imperando nessas questões aí. Infelizmente, muitas pessoas se tornam tão egoístas por causa do dinheiro. Imagine se não existisse o dinheiro, o que é que eles fariam? Então, cada um de nós temos a nossa missão. Cada um de nós somos amados, todos nós somos queridos. Só que a nossa vida em si, ela nos dá um empurrãozinho assim, às vezes de tranco e barranco para poder a gente ir para frente, para poder a gente caminhar, tá? Então é isso que ele nos fala sobre a nossa existência. Como podemos experimentar a existência de Deus? Como podemos experimentar? Aí eu deixei aqui no 2.4 fala o seguinte: precisamos das pequenas células cinzas. Mas que células cinzas são essas? Então a gente vai voltar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Células cinzas. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa que fala sobre isso. Peraí. Tá, vamos continuar aqui. Tem um pedaço que fala assim: precisamos das células cinzas, pequenas células cinzas, para reconhecer a existência de Deus. Acredito eu que essas células cinzas sejam as pequenas coisas que estão sendo descobertas pela ciência de alguma forma. Imagine como é que um ser vivo, que se diz ser vivo, né?
que é um micro-organismo, como é que ele consegue sobreviver dentro de nós uma coisa tão gigantesca como isso aqui? Imagine o mundo. O que é que não existe daqui para cima? O que é que não existe de tão precioso aí nesse território tão desconhecido? Então a ciência vai descobrindo e as coisas vão sendo descobertas no seu dia a dia. Mas tudo existe, tudo é feito pelas mãos de Deus. Não foi no estalar de dedos, como fala às vezes a Bíblia, que daqui a pouco a gente vai chegar, às vezes tem pessoas que tornam isso aqui absoluto, absolutamente verdade. Então tem que ter muito cuidado. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, como podemos experimentar a existência de Deus? Esse experimento, ele é se dado no teu dia a dia. Como falei, que isso aqui vai ser de praxe, toda vez eu falar, toda vez você vai caminhar e vai ter essa discussão. Como podemos experimentar? É exercitar a nossa mente, o nosso coração, para que Deus possa permanecer em primeiro lugar na nossa vida. Pronto, é isso que eu quero que você faça. Ame a si como... Ame os outros como você ama a si mesmo. Se você não... Vamos lá, dá um exemplo. Se você não gosta da sua aparência, vamos dizer assim. Você não gosta da sua aparência porque você se acha feio, porque você se acha ridículo. Você se ama ou não se ama? Pensa aí. Você se ama do jeito que você é? Ama com os seus defeitos? Ama com as suas limitações? Ama com as suas dificuldades? Como é que eu vou fazer com que isso seja resolvido na minha vida? Como é que eu vou praticar isso? Isso aí é prática no dia a dia, isso é prática do que você vai fazer na sua caminhada, na tua atitude dentro da tua casa, no simples dar o bom dia, no simples dizer eu te amo, que é tão simples, mas é tão ruim ao mesmo tempo, é muito difícil para algumas pessoas, e assim sucessivamente. Agora imagine, porque tem muitas famílias, não sei se acontece na casa de vocês, espero que não, mas tem muitas famílias que passam por muitas tubulações, tubulações é boa, turbulações, falam besteira, por muitas dificuldades, vou deixar outra palavra, para não falar errado, porque eu já falei besteira, como eu falo sempre, tubulações é boa, mas é tribulações, tá gente? Passa por muitas tribulações dentro de casa, briga direto entre pai e mãe, entre irmãos, por algum motivo mesquinho, ou porque os pais estão se separando, ou porque alguém da família faleceu, e acaba que acumula isso dentro de si e vai se tornando uma bola de neve, e quando você vai ver, você não consegue encontrar Deus nessas situações. E eu não consigo encontrar Deus, como é que Deus vai estar perto de mim se eu estou passando por isso? Como é que Deus vai mostrar a sua bondade nessa situação? Se meus pais estão se separando, se minha família, alguém da minha família morreu, como é que Deus pode estar nisso aqui? Como é que Deus pode estar nisso? Muitas perguntas são feitas em torno dessas perguntas, dessas situações. Mas você consegue ver sim Deus em todas essas situações. Como? Como é que a gente consegue ver? Eu, pessoalmente, nunca tive nenhuma perca na família, pessoalmente, mas de amigos. Só que isso me deixou triste durante alguns dias, porque a gente sempre fica em luto por uma situação, por lembrar de alguma coisa que ele fez. Por exemplo, que me deixou muito triste, passei uma semana muito triste, foi a morte do padre Luiz Carlini. Ele era, mesmo a gente não tendo uma conversa muito grande,
ele era muito amigo da minha mãe. Como ela era secretária da paróquia, ele era muito amigo da minha mãe, então isso aí me deixou um pouquinho triste. Passei uma semana é, sem fazer minhas coisas direito, muito triste. Mas a gente tira as coisas boas que ele trouxe para cada um. Mesmo não tendo contato direto, mas um contato intermediário com ele, conversava, mas não era tão assiduamente. Só que ele trazia muita coisa boa, trazia ensinamentos que eu levo até hoje. Aqui na catequese, de não desistir, de não deixar para trás nada, de ser mais persistente. Então a perca dele veio para me mostrar muita coisa. De lembrar, olha aí, lembrar do que ele trouxe de bom. Claro, é muito ruim a gente perder alguém que é mais próximo. A gente chora, passa ruim, fica ruim. A gente fica muito triste por muito tempo. Tem gente que passa muito tempo triste, às vezes passa um dia e depois passa porque já entendeu o que quer da sua vida. A morte é muito difícil de ser explicada, mas eu vejo ela como um renascimento, uma coisa que aflora das pessoas quando ela realmente enxergam que aquilo veio para fortalecer um pensamento, uma atitude, um gesto. Então, não vou entrar aqui nesse assunto porque é um assunto muito amplo, não sou muito de falar sobre isso. Quem sabe um dia a gente comente, ou você que já comentou com o pai de vocês, ou vocês pais que estão escutando aí também, depois vocês conversem com o filho de vocês sobre isso. Tem muito assunto que você só vai entender quando você vivenciar, quando você está mergulhado realmente naquilo. Então, encontre Deus nessas situações, nas coisas boas que lhe foram tragas, nas coisas boas, ensinamentos que a tua família, teu pai, a tua mãe traz. Cata tudinho. Coloca tudo aqui, as coisas boas. Não deixa as coisas ruins influenciarem. Como fala? Agressão, palavras ofensivas, muitas outras coisas. Então, não deixe que isso te torne uma pessoa arredia, uma pessoa má de coração, que não quer acrescentar mais em nada na vida de alguém. Tem gente que fica assim depois que perde alguém, ou que é magoada por alguém. Como é que Deus pode permitir isso na minha vida? Como é que eu posso fazer isso? Como é que pode acontecer isso? Não é justo, porque tem muita gente que quer dizer, vamos supor, tem gente que tem aí 100 e poucos anos. Tem gente que com 50 anos acaba indo embora, acaba indo para junto do pai. Mas por que cada situação é uma situação? Às vezes por falta de encontrar Deus mesmo na sua vida. Por exemplo, vocês são jovens, aí como estava vendo algumas questionários, fala assim, como é que você encontra Deus? Eu tento encontrar Deus quando eu vou para a igreja, porque eu tô indo muito para a escola e acabo não participando, porque não tenho mais tempo. Tempo você tem. Você tem 24 horas por dia. Você não pode separar meia hora, uma hora para você participar ou fazer sua reflexão do dia, na hora que você dorme, na hora que você acorda. Tem uma coisa errada aí. Tem uma hora. Vamos supor, você tira uma hora de manhã. Você estuda 8 horas por dia. O que você faz com o resto do seu tempo? Você passa com a sua família, o que você faz? Se pergunte sobre isso.
Ah, Rodrigo, você tá sendo muito chato. Ah, não sei o que, Rodrigo. Pensa aí um pouquinho. Eu, por exemplo, eu tô usando meu tempo de forma errada. Agora que eu tirei um tempinho pra pensar um pouco. Tô estudando entre aspas. Tô dando uma lida aqui no material sobre... Vai ligar, lâmpada, sem vergonha. Sobre a catequese de vocês. Isso é importante. Eu fico preocupado porque vocês não respondem, vocês não mandam mensagem no PV perguntando alguma coisa. Ah, tia, eu tô com dúvida aqui. Ah, eu tô com dúvida aqui nesse, né? Como é que você pode me ajudar nisso? Se você não pode falar comigo, fala com outra pessoa que seja da comunidade, com alguma pessoa que tá aí na tua no teu meio mesmo, teu pai, tua mãe, teu próprio irmão, tua irmã, conversa, teus primos, tem jovens que têm primos e primas dentro da própria catequese, conversa, não tenha medo. Que isso? Vocês são jovens, falem, conversem. Ah, no tempo que a gente fazia isso, quando tinha a gincana, quando tinha as coisas. Agora não dá pra fazer porque tem a pandemia, né? Então é mais difícil. Mas procurem pensar mais sobre isso aí, tá bom? Aí já respondo mais algumas perguntas aqui. Quando encontramos a nossa fé? Quando realmente caminhamos e acreditamos. Só isso. Fé, conhecer, acreditar. Conhecer e acreditar. Tem umas séries aí na Netflix, né, umas séries boas de se assistir. Não sei se alguém já assistiu, que eu já comentei aqui, que é o... Esqueci o nome. Esqueci. Tem um episódio lá, Grey's Anatomy, que fala... Que tem um episódio que questão da pandemia, ela acabou entrando em coma por causa dos sintomas que se agravaram e tal. O que ela encontrou nesses episódios? Claro, que isso é tudo uma ficção. Nada é uma realidade. Nunca se sabe o que acontece, porque a gente não tem essa visão maior, uma visão mediúnica, como o pessoal chama. Então, o que mostra lá? As situações. Ah, eu queria tanto estar com você, mas cada vez que eu quero chegar perto de você, você se afasta mais. Mas é eu que quero me afastar de você ou você que quer se afastar de mim? Fica uma situação assim, será que é eu que quero me afastar de Deus? Claro que não é Deus naquele momento, mas será que Deus quer se afastar de mim? E ele fala o seguinte, não é, né, que seja um momento com Deus, mas é um momento com outro personagem da história lá do Grey's Anatomy, que fala o seguinte, mas não é eu que tenho que ir até você, é você que tem que vir atrás de mim. Você tem que largar os seus pensamentos, se libertar das coisas materiais que estão em volta de você. É isso. Como é que podemos nos aproximar de Deus se você ainda continua preso nas coisas que te tornam incapaz de amar? Quando encontramos a nossa fé, quando verdadeiramente nos desposamos das coisas materiais para nos colocarmos em coisas imateriais do nosso coração. Aí encontramos a nossa fé, o nosso sentimento. Porque fé é acreditar. Como podemos responder quando Deus se revela a cada um de nós? Como é que podemos responder? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Tem uma parte também que me chamou muita atenção nesse livro que fala o seguinte, olha lá. Sobre a questão da revelação. Vamos refletir sobre o sentido da palavra revelação. É quando nos apaixonamos, não sabemos nada sobre o jovem dos nossos sonhos ou a jovem dos nossos sonhos, até que se faz um clique e nos apaixonamos um pelo outro. Aconteceu isso com você? Ah, nossa, que garota maravilhosa, que menino extraordinário. Me apaixonei por ela ou me apaixonei por ele. Você já não fez isso? Já? Esse é meu crush, como você chama no dia de hoje. Sabia que estou apaixonado completamente por você? Apaixonado por você? Podem ter andado observando ou sondando o outro,
Podem até ter lido livros sobre os comportamentos dos homens e das mulheres nessas coisas do amor, mas não sabem nada, porque é completamente decisiva a altura em que um se revela ao outro. Tem de abrir o seu coração e dizer aquelas palavras surpreendentes: toda a minha vida esperei pelo seu amor. De fato, Deus já se revelou ao homem de várias maneiras, algumas vezes de formas mais poderosas, nas manifestações da natureza, nos destinos de um povo, outras vezes de formas mais ligeiras, em que Deus faz estremecer o nosso coração. Mas a verdade maravilhosa é que Deus quer realmente falar com cada um de nós como se fôssemos os únicos habitantes do mundo e também os mais importantes. Ou seja, ele não está dizendo que somos os únicos. Deus não diz isso de cada um. Nós não somos os únicos. Tem muita coisa aí que a gente não conhece, que está debaixo da terra, que está nos ares, que está em lugares extremamente escondidos, coisas maravilhosas que o homem não tem a capacidade ainda de descobrir, porque se descobrir vai descobrir muitas coisas, né? Tem muita coisa aí e a gente ainda não sabe o que tem. Quando entendemos isso e conseguimos escutar a voz de Deus, aí encontramos a nossa fé. Aí responde a sexta pergunta. Quando encontramos a nossa fé? É quando entendemos e aceitamos que Deus está na nossa vida. Quando a gente consegue entender Deus. Não é só no dia que você vai entender Deus. De um dia para o outro, assim, bum, bum, já foi. Não. É um dia a dia. É no seu agir diariamente. Tá bom? E como é que a gente responde a Ele? É uma oração. Uma simples oração. E aqui tem uma. Você poderia ter colocado várias respostas. Você agradece. Simplesmente é isso. Agradecer. Tu estás aí, meu Senhor e meu Deus. Eu agradeço-te que me vejas e me fales. Eu acredito em ti. Peço-te que me guias e dirija meus passos. Abençoe a minha vida e de todas as pessoas. Você já viu aqui nessa oração que ele fala para ele, mas pede pelas outras pessoas? É aí que está o nosso erro nas nossas orações. A gente pede só pra gente. Esquecemos dos outros. Tem muita gente que faz isso. Ah, por que Deus não atende minhas orações? Ah, por que não sei o que? Já contei muitas histórias aqui para vocês. Uma senhorinha que estava desesperada porque a neta estava muito doente, não tinha ninguém para ir acudir ela. Ela foi na cidade a pé, ver se conseguia uma ambulância para levar, e as pessoas disseram: não tem, os médicos não podem lá atender a sua netinha. Aí ela foi embora para casa e no caminho ela achou uma igrejinha e lá tinha um grupo de jovens fazendo orações grandiosas a Deus, estava agradecendo a Deus. E ela foi lá e quis participar como uma senhora que não tinha ido faz muito tempo para a igreja e queria participar juntamente com os jovens. E falaram: senhora, não quer fazer uma oração com a gente? Sim, eu quero fazer, estou precisando. E ela foi fazer uma oração pedindo a Deus que visitasse a sua casa. E os jovens olharam, queriam rir da cara dela, porque ela disseram assim: ah, como é que pode uma senhora desse tipo, participante da igreja, não saber fazer uma oração? E ela dizia: meu Deus, por favor, olhe pela minha netinha que está lá em casa doente, mas se o senhor puder, vai lá fazer uma visitinha para ela. Olha, a estrada fica ali, vai direitinho, no finalzinho dessa estrada vai acabar o asfalto, só pega a estradinha de terra. No finalzinho da estradinha de terra tem a minha casinha. Ah, eu esqueci, a casinha está fechada, mas a chave está debaixo do tapete. Mas quando o senhor sair da casinha, o senhor vai lá e deixa a chavinha lá de novo, que, que,
que quando eu voltar, eu já sei onde é que tá. Ah, também tem um cafezinho lá na mesinha, lá, se eu quiser tomar um cafezinho, fique à vontade, tá bom? E os jovens, querendo zombar dela, falando, como é que pode uma senhora falar assim com Deus? Ela quer tudo? E ela foi e voltou para casa toda envergonhada pelas pessoas estarem rindo dela. Quando ela chegou na casa, a netinha dela já estava sentada na cama, tomando seu cafezinho, comendo seu biscoito, e a avó ficou toda feliz, sabendo que a neta já estava com um semblante mais bom, mais tranquilo. E ela falou, vovó, a senhora mandou um médico aqui em casa, foi? Médico? Não, minha filha. Ah, é porque chegou aqui um senhor todo de branco, estava todo sorridente para mim e, e disse que a senhora mandou ele aqui. Ah, foi, minha neta? Olha, ele veio, não fez nada não, só veio, abriu a porta da casa e conversou comigo um pouco, disse como é que eu estava, e disse que eu estava muito ruim, não estava muito bem. Ele simplesmente me deu um beijo na testa e eu dormi. Agora que eu acordei, agora que eu estou tomando meu cafezinho. E ele agradeceu pelo café e disse que a chave ele deixou debaixo do tapetinho da frente de casa. Aí ela lembrou da oração que ela fez na igreja. Uma simples oração chama a atenção de Deus. Então façam isso. Sejam simples. Não sejam extravagantes, não sejam exaltados, porque aqueles que se exaltam se humilham. E aqueles que se humilham são exaltados por Deus. Tá? É assim que podemos responder a cada um de nós. Cada um de nós podemos responder a Deus com uma simples oração. E o que é a Bíblia? Aí a gente vem para um assunto um pouquinho mais coisa, porque as pessoas tornam a Bíblia como algo absoluto. Porque as coisas que estão aqui escritas na Bíblia, eles tornam como uma verdade absoluta. A Bíblia não é somente uma verdade absoluta. Tem muitas histórias do povo de Israel, do povo de muitos lugares. Claro, foi escrito por homens, mas são homens que escrevem as ações que Deus faz na vida deles. Claro que no começo Deus fez o céu, Deus fez a terra, mas como é que aqui são histórias contadas. Como é que Moisés saberia de todas essas histórias do início da vida na terra? Impossível. Ou por intercessão de Deus, ou por coisas que ele escutou, simplesmente. Mas são histórias para a gente meditar. Por que Caim matou Abel? Por quê? Por que Abraão, que está lá na próxima pergunta, por que Abraão tentou sacrificar seu filho? Que Deus mandou? Não, porque ele era obediente, ele era temoroso a Deus. Então, como fala, onde é que podemos encontrar Deus? Em tudo e em todos. A história de José, que tinha os sonhos, muitas outras histórias. Então, se você quiser pegar e ler a Bíblia é igual um livro que você pega do Crepúsculo, Senhor dos Anéis, outras coisas. Então aqui na Bíblia é um livro para você meditar. Não tomar isso como absoluto. Bom, tem muita gente que faz isso aqui. Hoje Deus vai falar comigo. Eu vou abrir a Bíblia e Deus vai me dizer alguma coisa. Ele abre a Bíblia numa página e lê aqui. Na época, Nabucodonosor de Babilônia marchou contra Joaquim e manteve submisso por 3 anos. Nossa, que isso? É isso que Deus quer para mim? Não. Fechou a Bíblia, abre de novo. Já falei isso aqui para vocês. Até ele achar uma coisa que lhe sirva. E não é isso para que a Bíblia serve. A Bíblia são um conjunto de livros.
creio eu que nem me lembro mais, faz tanto tempo que até eu vou conferir agora. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 2, 7, 8, 9, 45, 46, 45, 44, 43, 43, 4, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 2, 3, 4, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. São 76 livros, então dividido em 2 mandamentos, o novo e o antigo. Então, peguem, leiam. Vai ter um tempo que eu vou colocar vocês para ler um livro e fazer uma síntese. Do livro do Novo Testamento, fazer uma síntese. Por exemplo, o livro de Mateus, o livro de Marcos e assim por diante. Então, vamos fazer uma síntese, tá bom? Que é a Bíblia, conjunto de livros de meditação. Por isso que teve um tempo que a Bíblia não era disponível para todos, somente para os sacerdotes, que era um livro sagrado. E porque a gente desse a mão de muitos, como acontece nos dias de hoje, distorceriam a Bíblia, tá? E o que ela nos traz? Ensinamentos, não absolutismo. Não podemos tornar isso aqui como absoluto, mas tornar isso aqui como um ensinamento para a nossa vida diária. Como Abraão e Moisés descobriram Deus. Abraão descobriu Deus desde sempre. Moisés também descobriu desde sempre. Desde seu ensinamento como criança, jovem, da sua mãe, do seu pai, que não eram próximos, mas estavam lá perto, né? Então, aqui é como o pessoal fala, né? Deixa eu ver aqui. Quando ele se revela para Moisés e para... Pera aí, rapidinho. Deixa eu dar um... Aí, só para responder, como é que os dois descobriram Deus? Abraão descobriu Deus junto ao carvalho de Mambré. E Moisés experimentou a sua presença na sarça ardente, aonde que eles descobriram Deus. Mas Deus estava presente na vida deles desde sempre. Só basta interiorizar, como a gente fala, e uma hora Deus vai se pronunciar e vai se mostrar a cada um de nós, tá bom? Então, mais ou menos isso aí para vocês, tá? Já falei até demais da conta, 38 minutos, tá bom? Um grande abraço para vocês e espero que tenha respondido. E a última pergunta que eu fiz lá é: como é que anda a caminhada de vocês? Como é que vocês estão? Tá indo bem? Eu tô preocupado pela questão que vocês não estão fazendo tirar suas dúvidas. Aí depois você já não me ajudou, porque não fez tal coisa, porque não fez isso. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato. Vai ter creio eu que vai ter uma novidade aí para vocês, tá bom? Fique bem. Depois a gente se fala de novo. Um grande abraço a todos vocês. Beijos. Salve Maria Imaculada e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, povo, e vamos que vamos.